Eu não sei se você já escutou isso, mas vários colegas meus já me disseram o seguinte: não faz mal usar um Windows piratão, porque no fundo o tio Bill gosta que você faça isso. O que é o mais importante para ele é que todos conheçam o Windows. Em tese, você estaria fazendo marketing de graça para a Microsoft, enfim, argumentos do tipo. Só que isso nunca foi verdade e agora algumas pessoas estão sendo presas por colocar o Windows e Office piratões. Aqui está a notícia. Mulher é condenada a 6 meses de prisão na Espanha por piratear Windows e Office. Vocês aí pensando que não tem problema? Foi em 31 de maio de 2021, apenas alguns dias atrás que essa notícia saiu. O crime foi descoberto em 2017. De lá pra cá, a mulher recorreu 2 vezes de um processo judicial movido contra ela, mas agora não conseguiu escapar da pena. No entanto, ainda não está claro como as autoridades espanholas tomaram conhecimento da prática ilegal. O Supremo Tribunal da Espanha condenou a mulher a 6 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 3,6 mil euros, o equivalente a quase 23 mil reais na conversão direta pelo crime. Esse valor corresponde apenas à indenização definida pela justiça espanhola. Além dele, a mulher terá de pagar à Microsoft os valores correspondentes aos preços das licenças pirateadas do Windows e Office. Nós precisamos salientar que esse tipo de discurso de luta contra a pirataria está se intensificando bastante nesse ano. Recentemente foi anunciado que a rede Starlink puniria com expulsão usuários que fizessem downloads ilegais. Para quem não sabe, a Starlink é aquela rede de internet que está sendo criada pelo Elon Musk. E assim sendo, não é uma única notícia isolada. Recentemente, a própria CNN soltou uma matéria bem nesse sentido, querendo demonstrar a importância de lutar contra o mal da pirataria. O prejuízo do Brasil com o comércio ilegal ultrapassa 280 bilhões, né? Uma epidemia que deve ser combatida de toda forma. Mas não só, tem essa outra notícia aqui dizendo inovação liderada por propriedade intelectual. Uma estrutura de propriedade intelectual unificada proporciona um ambiente saudável para o crescimento do país. Ou seja, várias matérias publicadas recentemente aqui no Brasil tentando jogar essa pauta da necessidade de restringir downloads ilegais de toda forma possível, mostrando que o contexto dessa mulher lá da Espanha que acabou sendo presa talvez não esteja tão distante assim na nossa realidade brasileira, porque no fundo, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos líderes nesse sentido. Sim, o Brasil é primeiro do mundo em consumo de pirataria online, diz estudo. Ou seja, nós provavelmente estamos na mira de grandes organizações como a própria Microsoft, que indiretamente perde dinheiro por conta disso. A minha visão dessa questão é a seguinte: eu mesmo tenho que lidar com esse problema. Para quem não sabe, eu tenho uma plataforma de aulas e podcasts exclusivos chamado Liberdade VIP. E logo no primeiro mês de lançamento, eu já tive que lidar com pessoas que fizeram o quê? Colocaram meu conteúdo gratuitamente no YouTube e em outras plataformas. Eu, obviamente, achei uma forma de parar isso. Achei extremamente desnecessário, porque eu não sou a Microsoft. Eu tô aqui há meses tentando juntar dinheiro para contratar um editor. E assim, é bem diferente quando é uma pequena produtora como é a... Nem tem uma produtora ainda, só tô aqui sozinho, né? Então, é uma situação bem lamentável quando pirateiam o conteúdo de um cara que tá começando, que não é uma empresa enorme, que não tá realmente lidando com uma Microsoft da vida.
Eu acho que nesse sentido é falta de bom senso. Por mais que eu tenha ficado bem com o sujeito que vazou as minhas aulas e fez isso de forma bem maliciosa, eu acabei descobrindo que ele fazia parte de um movimento político que eu havia criticado, ou seja, ele só estava tentando realmente me ferrar de toda forma possível. Então, por mais que eu tenha ficado com bastante raiva dele e esteja movimentando algumas coisas para tentar ferrar esse sujeito, eu jamais colocaria um de vocês que teria baixado algo do tipo na prisão. Assim, é uma coisa completamente absurda você perder 6 meses da tua vida numa prisão fedida porque você baixou um vídeo, porque você baixou um software. Sim, eu acho desnecessário, especialmente com pequenos produtores de conteúdo, como é o meu caso e outros, mas colocar na prisão um usuário, não é nem o cara que vai lá e literalmente disponibiliza o torrent, não, é o cara que só vai e baixa, sabe? Muitas vezes são pessoas que não têm dinheiro pra comprar, pessoas pobres, como talvez tenha sido o caso daquela mulher. Então, por que exatamente fazer uma coisa do tipo? Esses casos me demonstram algo bem triste, que é o seguinte: nós estamos caminhando para um feudalismo tecnocrático extremamente brutal em cima de uma população cada vez mais pobre que tem que rastejar diante dos mestres tecnocratas, como é o caso do próprio Bill Gates. Assim, que diferença faz para a Microsoft que um sujeito não pagou a ela os R$200 da avaliação do Windows? Que diferença faz? Sabe, eles têm bilhões no banco. Não é como se isso fosse quebrar a empresa. No caso de uma pequena empresa que é produtora de vídeo, isso realmente aconteceria. Mas no caso de uma Microsoft, eles têm dinheiro que não acaba mais. Só a quantidade de dados que eles capturam nossos por intermédio de aplicativos e do próprio sistema operacional já paga mais que o suficiente para disponibilizar o software gratuitamente. Mas vejam que essa situação que se encontra lá na Espanha, e talvez seja esse o caso no Brasil daqui a alguns meses ou anos, é completamente abusiva. É uma demonstração que nós estamos muito abaixo do poder desses tecnocratas que muitas vezes nem são do nosso país. No caso, o Bill Gates é americano, a mulher era espanhola. Lembro que quando eu estava na Alemanha, há muitos anos atrás, eu estava com o torrent ligado. Um amigo meu viu e ficou desesperado. Ele falou: meu Deus do céu, desligue isso agora, caso contrário você será preso. A sorte é que eu só estava baixando um sistema operacional Linux, que é gratuito e não era nada ilegal, mas mesmo assim, hoje em dia você pode meio que ser preso. Literalmente, teve um sujeito que foi acusado de pirataria só por baixar o Ubuntu, que é uma distribuição do Linux. Ou seja, pessoal, tomem bastante cuidado. Mesmo que no momento não haja um caso do tipo aqui no Brasil, talvez isso mude muito rapidamente e, se for esse o caso, não se preocupem que eu alertarei todos vocês. Mas é triste ver tudo isso, desnecessário, e uma demonstração de que nós somos meros mortais perto dos grandes semideuses da tecnologia.